Mateus capítulo 16. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os sacudeus para o tentar, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhe: quando é chegado a tarde, dizeis, haverá muito tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera perde um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Deixando-os, retirou, e passando seus discípulos para o outro lado, tinha-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhe: adverti, cautelai-vos do fermento dos fariseus e sacudeus. E eles rasam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que razoável entre vós, homens de pouca fé, sobre não tendes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantas alcovas levantastes? Nem de 7 pães para 4.000? E de quantos cestos levantaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e dos sacudeus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A confissão de Pedro. Chegando Jesus às partes da Cesárea de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem disse os homens ser o filho do homem? Eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, dizendo: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo: bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, tomando por parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, nem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro: para trás de mim, Satanás, e que me serve de escândalo, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Os discípulos de Jesus devem levar suas cruzes. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém vier após mim, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, que os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem do seu reino. Capítulo 17. Transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, a João, seu irmão, e os conduziu em particular ao alto monte.
e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximou-se Jesus, tocando-lhes, disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viu senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que disse então os escribas que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu, dizendo: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe faltara de João o Batista a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximando-se um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxeram aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traz-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, ou de passar, nada vos será impossível. Mas essas cascas de demônios só se expulsam senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disseram Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximando-se de Pedro, que comprava as dracmas, disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos e dos alheios. E disse-lhe Pedro: Dos alheios, disse Jesus, logo estão livres os filhos. Mas para os que estão escandalizamos, vai ao mar, lança um anzol, tira um peixe que subir, e abrindo a boca encontrará um estáter, tomando-a, dá por mim e por ti. Capítulo 18 de Mateus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é maior do reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que, se não vos convertestes e não vos fizestes como meninos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que tomar humilde como esse menino, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer que recebesse o meu nome de um menino tal como esse, a mim recebeste. Mas qualquer que se escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse o pescoço como um nó de azema, e se submergisse nas profundezas do mar. Aí todo mundo, por causa dos escândalos, porque é isso que venha escândalos,
mas daquele homem que o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor é te entrar no coxo e aleijado do que tuas mãos ou os 2 pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranque-o, atire-o para longe de ti. É melhor entrar na vida um só olho do que os 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Verde, não desprezei alguma desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se desgarraram, não se desgarraram. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. O perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, pai, repreenda entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, fazei a igreja. E se também não escutar a igreja, considerai como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se de 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassível. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse pagar. Então aquele servo prostou-se e reverenciava, dizendo: Senhor, se generoso comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, ouviu-o de última compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, entrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, suplicando, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, postando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É indigno. O seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um do seu irmão as suas ofensas. E hoje tivemos aí, dia 16 de outubro, lendo Mateus, do capítulo 16 ao capítulo 18. A paz do Senhor, tenha um bom dia, meu irmão, minha irmã.